pisando sobre duas rodas. Estamos a caminho. Quero compartilhar uma palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Glória a Deus. Exatamente ali no momento que o apóstolo Paulo, ele tem um encontro com Deus, com Jesus. Todo mundo sabe que o apóstolo Paulo, ele antes dele se converter, entregar sua vida para Deus, ele era chamado de Saulo, um homem muito conhecedor da palavra, da lei, e que tinha a sua fé alicerçada nos conhecimentos lá dos fariseus, e defendia com todas as suas forças aquilo que ele cria. Eu até acredito que essa tenha sido uma das razões pela qual o Senhor ele separou Paulo para a sua obra missionária, né? Porque eu acredito que existe algo muito importante na vida da pessoa e que agrada o coração de Deus, que se chama compromisso, se chama fé. É você estar disposto a fazer a obra de Deus, independente de qualquer coisa. Se preciso for, até mesmo pagar um preço, sofrer um dano, como o próprio apóstolo Paulo diz. E o que eu acho interessante, quando Paulo tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele está indo para Damasco para perseguir os judeus. E ali ele se depara com uma voz que diz o seguinte: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ou seja, Saulo, ele vivia numa condição de perseguidor dos servos de Deus, né, da obra de Deus. E o que é que Deus faz? Deus, ele transforma o perseguidor no campo de batalha, no meio da tribulação, em missionário da obra de Deus, do reino de Deus. É o que acontece muitas vezes conosco. O que é que Deus ele faz com a gente? Ele transforma o perseguidor em missionário. Quando ele de repente ele cai por terra ali com aquele susto, aquela voz que ele escuta, aquela palavra, a Bíblia diz que ele fica 3 dias sem conseguir enxergar. E aí o Senhor fala com um homem de Deus chamado Ananias. E no 3º dia Jesus fala: Ananias, vai ali naquela casa e ora por um homem lá chamado Saulo, para que ele possa voltar a enxergar e para que ele venha saber o quanto ele tem que sofrer pela minha obra, o quanto ele tem que se disponibilizar pela minha obra. Tem a ver com o chamado de Deus da nossa vida, querido. Quando você tem um chamado de Deus na sua vida, não significa que você não vai mais passar por luta, por dificuldade, por tribulação, mas significa que nós temos que estar preparados para, se preciso for, sofrer o dano, padecer por amor à obra de Deus. Então, a Bíblia diz que Ananias ele colocou a mão sobre Saulo, sobre Paulo, e quando ele fez a oração, a palavra do Senhor diz que as escamas caíram dos olhos de Paulo, como que escamas que estavam ali tampando a visão de Paulo, que não permitia que ele enxergasse mais nada, mas que ele passasse 3 dias meditando naquela visão, meditando naquela experiência que ele teve com Jesus, a quem ele perseguia. Deus permitiu esse tempo para que Paulo pudesse enxergar de verdade no 3º dia, para que Paulo pudesse abrir os seus olhos de verdade no 3º dia, para que Paulo pudesse ressuscitar no 3º dia, como uma experiência de Jesus na cruz, que conquistou para nós a ressurreição, a nova vida, o renovo. Tudo tem a ver, querido, tudo tem a ver. A palavra de Deus é maravilhosa demais. O nosso Deus, ele tem um propósito em tudo na sua palavra. E a gente entende que a gente passa um tempo para poder refletir,
para poder entender que tudo aquilo que a gente acreditava no passado, tudo aquilo que a gente cria no passado, tudo aquilo era engano. Assim como Paulo, tudo aquilo que ele fazia no passado, a Bíblia diz que no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que ele presenciou a morte de Estevão. E aqueles apedrejadores, eles depositavam suas túnicas ali nos pés de Paulo, enquanto apedrejavam a Estevão, primeiro mártir da igreja. No capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus diz que Paulo, ele inicia ali a primeira grande perseguição, que faz com que a igreja do Senhor se espalhe, pregando o evangelho. A perseguição, Deus, ele permite sobre a igreja para que nós possamos sair do comodismo, para que nós possamos pregar o evangelho, querido, para toda criatura. Amém? Que Deus abençoe, que nós possamos orar, que a nossa oração seja: Senhor, retira de nós as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar qual é o teu chamado na nossa vida. Jesus te chamou para que você pudesse ser transformado de perseguidor para missionário. O Senhor está nos chamando nessa noite como missionário, e nós estamos indo ali naquele lugar em Maracanaú fazer a obra missionária de Deus, levar o evangelho da salvação aos nossos irmãos que estão ali. De repente acho que nem estão imaginando que alguém vai se aproximar e falar do amor de Deus para eles nessa noite. Mas nós estamos indo com a bênção do Senhor, como instrumento nas mãos de Deus, para evangelizar, para falar do amor de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Daqui a pouco a gente volta.